Olá, galera, aqui é a Vivi Rodrigues. Eu tô aqui de novo, dar para vocês algumas pequenas dicas. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu seto a minha viewport do Blender para eu fazer a animação, tá? Essa é uma dica para iniciantes, para você que ainda não mexe muito no Blender. Então eu vou dar essas primeiras dicas de como que eu me organizo dentro do programa e onde que ficam as ferramentas que você pode usar para poder fazer a sua animação, tá? Quando você abre o programa, ele já abre nessa janela. Já existem alguns presets que o próprio Blender tem. Por exemplo, se você quiser fazer uma animação 2D, ou se você vai modelar. Eu vou vir mesmo na parte de General, que é a parte geral. Quando eu abro a parte geral, ele já abre a minha janela assim. Já é um pouco parecida da forma que eu gosto de fazer animação. Mas você vai observar que existem vários outros presets aqui em cima, que são voltados para cada área do 3D. Eu gosto de deixar essas duas janelas, tá? Se eu quiser unir uma janela com a outra, eu clico aqui com o botão direito e ele vai me dar algumas opções. Se eu quero subdividir mais a janela em horizontal ou vertical, ou se eu quero juntar uma com a outra. Quando eu coloco em juntar, que é Join Areas, posso escolher para qual lado. E aqui eu tô só com uma viewport, tá? Por que que eu acho útil usar duas viewports? Porque geralmente quando você vai fazer uma animação, você vai usar a sua câmera. E é muito interessante você ter a visão da câmera e você ter a visão global. Então, se por um acaso a sua viewport estiver assim e você quiser subdividir, eu venho aqui em vertical, arrasto e crio uma nova viewport. Para você modificar essas janelas dentro do Blender, tem esse botão aqui de cima. Em todas as janelas existe esse botão com desenhos um pouco diferentes. E nele você pode escolher qual é o tipo de janela que você quer. Se eu quiser, por exemplo, o meu gráfico de animação, eu consigo puxar ele por aqui. A gente chama de Graph Editor. Então, eu vou deixar ele na própria viewport e vou criar a minha câmera, tá? Para eu criar a minha câmera, eu aperto Shift A. Com Shift A eu consigo adicionar qualquer elemento, qualquer objeto. É importante que para isso eu esteja aqui nesse modo objeto. Eu aperto Shift A e eu vou criar aqui uma câmera. A câmera, ela tem esse formato um pouco piramidal, né? Geralmente a câmera está apontando para onde está a base. Então, eu posso posicionar minha câmera da forma que eu quero. Para eu ter uma visão melhor de para onde a minha câmera está olhando, eu posso apertar a tecla 0 do meu teclado numérico. Com a tecla 0, eu consigo ir e ver melhor onde está a minha câmera. Então, eu gosto de ter essa segunda janela aqui, justamente para poder ter uma visão melhor de para onde que está a minha câmera. Eu posso também movimentar, clicando na tecla G, pela minha própria vista. Tá? Para eu navegar aqui no meu cenário, eu posso mover pelo botão do meio do mouse, eu consigo dar zoom aqui também. Ou eu posso, com o Shift, navegar pela minha timeline, Shift e o botão do meio eu arrasto. E apenas o meu botão do meio eu consigo navegar por ela, tá? Também existe esse pequeno gizmo que fica na lateral. Eu consigo navegar por ele também. Eu consigo, só clicando e arrastando, eu consigo visualizar. Eu posso dar um zoom aqui pela minha lupa. Ou eu posso arrastar pela viewport por essa mãozinha. Então, também existe essa forma de navegar pelo programa, tá? Com o meu Shift A, ou simplesmente por esse comando aqui, Add, eu posso adicionar uma esfera, por exemplo. E aqui eu vou movimentar a minha câmera para poder posicionar a minha esfera da forma que eu quero. Tem um porém que se eu movimentar com a minha câmera selecionada, eu movimentar por essa janela, a minha câmera ela vai sempre se mover. Mas depois, uma vez que eu setei a minha câmera, eu não vou querer mais que ela se mexa. Eu só vou querer trabalhar com as coisas dentro da minha própria viewport. Se eu movimentar a câmera sem querer, pode ser que ela faça uma animação que eu não tinha planejado. Então, existe essa setinha aqui ao lado. E nessa tab aqui de View, eu consigo locar a minha câmera, clicando em Camera to View. Ela quer dizer que eu oculto ou eu trago essa janela com a tecla N. E quando eu clico em Camera to View, toda vez que eu mover,
eu vou conseguir ajustar a câmera. Agora, se ela não tá selecionada, quando eu mover, ela não vai mover a câmera, ela vai mover a minha viewport, tá? Mas mesmo assim, existe o risco de eu poder movimentar com a tecla G. Então, eu gosto de vir aqui em Item e locar, colocar um cadeado para que toda vez que eu mexer a minha câmera, ela não saia do lugar. Essa setinha aqui ao lado, ela fala das transformações do meu objeto. Por exemplo, se a minha bolinha está aqui no meio, ela está em 0. Se eu a movimento, eu posso movimentar aqui pelo meu gizmo, no eixo que eu quero. Ela já muda ela já muda as coordenadas do objeto por aqui. Existe uma outra forma de eu conseguir movimentar o meu objeto, além do gizmo. O gizmo você acessa por essa tab aqui ao lado, tanto escala quanto rotação, quanto translação. Existe uma forma de você poder movimentar objetos sem ser pelo gizmo, que é clicando na tecla G para poder movimentar, que é a mesma forma que eu movimentei a câmera, ou na tecla R, ou na tecla S. Então, eu gosto de setar o meu programa para poder fazer a animação. Existem duas formas de timeline no Blender. Uma é a própria timeline em si, que ela tem esse botão de play, ou também aonde que começa a minha animação e aonde que ela vai terminar. E existe também o Dope Sheet, que é essa timeline, é um segundo tipo de timeline, né, que chama Dope Sheet. Ela vai trabalhar de uma forma parecida, mas ela também tem essas configurações aqui, que são um pouquinho mais interessantes de se estudar quando você está realmente estudando a forma de animação em si. Eu gosto de deixar essas duas timelines. Eu deixo uma um pouco mais escondida e eu deixo essa aqui também. E existe o meu gráfico de animação. O gráfico de animação eu consigo acessar apertando Ctrl Tab. Para quem não sabe, o gráfico de animação, ele vai te dar curvas de animação de acordo com a sua posição e as suas coordenadas. Então ele vai dizer o que acontece entre um keyframe e outro. Ele é também muito utilizado e é muito útil também. Eu gosto de deixar ele já aqui apenas com a tecla Shift Tab eu já acesso ele. Tem gente que prefere criar uma nova janela e colocar o gráfico aqui. Também é uma forma bastante útil que você consegue visualizar todos os parâmetros que você precisa para poder fazer a sua animação. Essa é a forma como eu seto o programa, como eu organizo o Blender. Existem muitos outros detalhes que eu poderia falar, mas é apenas algumas dicas iniciais de como eu gosto de colocar o programa para poder visualizar todas as minhas coisas. Se você quiser acompanhar mais, tem o meu curso no Unhide de Introdução à Animação. É um curso também introdutório para você que nunca mexeu no Blender ou ainda está querendo conhecer os primeiros passos, os primeiros princípios, para você começar a entender a lógica por trás do movimento, entender a lógica por trás de uma animação. Se você se interessou, dá uma clicada aqui embaixo que o meu curso já está disponível na High School.